Fala, meus queridos, tudo certinho com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas hoje então vamos falar brevemente, comentar um pouquinho a apresentação sobre Terra, Lua e constelações, tá? Enfim, vamos lá, vamos conversar então um pouquinho sobre, né? E aí, a primeira coisa importante que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: nós vamos usar várias imagens aqui para vocês conseguirem observar, enfim, para vocês conseguirem entender essa ideia, né? Mas essas imagens elas estão fora de escala, tá? Então não esqueçam, quando vocês olharem as imagens, elas estão numa escala um pouquinho mais, ou melhor, um pouco fora de escala. Logo, vai dizer, tá, senhor, mas por que tu colocou a imagem fora de escala pra gente? Porque didaticamente e pedagogicamente elas são boas e fáceis de entender, tá? Primeira coisa importante aqui que nós temos que entender, tá? É o seguinte, é a posição do globo, né, do nosso planeta em relação ao Sol, tá? Preste atenção no seguinte, eu tenho então aqui o Polo Norte, tá? Temos aqui o Polo Sul. Opa, tá aparecendo duas. Vamos lá. Eu tenho aqui o Polo Norte, tenho aqui o Polo Sul. E prestem atenção no seguinte, tá? Preste atenção que aqui no Polo Sul e o Polo Norte, eles estão com uma pequena inclinação, né? Se for pensar no eixo, o eixo da Terra não está retinho aqui, né? Aquela coisa padrão que tu olha reto verticalmente e tal. Ele está com o eixo um pouco inclinado em relação ao Sol, mas a gente vai ver isso lá um pouquinho mais para frente. No nosso globo, eu posso então, como se eu fatiasse ele aqui ao meio, eu tenho a linha do Equador, tá? Além dessa linha do Equador, eu tenho um pouco mais ao norte o Trópico de Câncer, mais ao norte o Círculo Polar Ártico. Um pouco ao sul, né, da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio e mais ao sul o Círculo Polar Antártico. Tá? Isso aqui é importante para que a gente possa falar logo sobre como é que funciona, como funcionam as estações do ano. Então isso aqui é muito importante para entender. Até se vocês observarem aqui, já fala o seguinte, ó, zona quente ou intertropical. Essa região aqui entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio é uma região que está quase sempre sendo bem abastecida, digamos assim, de iluminação solar, de radiação solar. Por isso que a gente chama de zona quente ou intertropical. Tá? Bueno, vamos lá, próximo. Vamos falar então agora dos movimentos do planeta, né, do nosso planeta Terra e dos seus movimentos. Tá, o primeiro movimento que nós temos aqui é o movimento de rotação. E aí eu vou deixar vocês abrirem um pouquinho mais a minha carinha aqui. Opa! Um pouco mais abrir a minha carinha aqui para vocês, para que a gente possa verificar aqui. Eu tenho um pequeno globo, tá? Como eu falei para vocês, ó, o globo ele não está nesse eixo aqui assim, norte-sul, em comparação com o Sol. Ele tem uma pequena inclinação, tá? Existe um movimento de rotação do planeta, um movimento onde entre o próprio eixo, né, o eixo norte e sul, ele tem uma rotação entre esse eixo norte e sul. E esse movimento de rotação, ele se dá em torno de 24 horas, tá? Que seria um dia para ele dar a volta no seu próprio eixo, tá? Então os movimentos de rotações, ou melhor, o movimento de rotação, que são várias rotações, vários dias que vem. Vamos lá. Deixa eu tirar minha carinha da tela aqui de novo, né? Então rotação é o movimento do planeta Terra que o planeta Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Como mostrei para vocês aqui, nós temos essa imagem bem legal. Deixa eu voltar na imagem aqui. Ó, o eixo de rotação, polo sul, polo norte, tá? E ele vai girar em torno desse próprio eixo. Isso dura em torno de um dia, né? Nós temos aqui bem bonita essa imagem. Eu gostaria que vocês focassem nisso que vocês estão vendo agora, né? O Sol está aqui para este lado, onde o mouse está mexendo, é onde eu tenho o Sol, tá? E o Sol iluminando esse eixo. Nesse momento aqui a gente consegue perceber que o Sol está iluminando muito mais o hemisfério norte. Lembra que a linha do Equador está aqui, tá? Então o hemisfério norte, nesse caso, está recebendo uma maior radiação solar. Só prestem atenção nisso. Enfim, o movimento de radiação, o movimento de rotação
E aqui eu confiro como eu consegui fazer a conferência do dia e da noite, tá? Próximo passo e próximo movimento é o movimento de translação, né? É o movimento aquele onde o planeta Terra aqui está, ó, fazendo esse movimento em volta do Sol, né? Então eu tenho o Sol como sendo o centro do nosso sistema solar e vários planetas fazendo a sua translação, que seria a volta, né? Os planetas dando a sua volta sobre o Sol. Por exemplo, imaginemos aqui, deixa eu pegar aqui essa partezinha bonitinha. Opa, eu sigo ali em cima e a minha cabeça. Eita caramba, gurizada. Tô aprendendo a mexer aqui, hein? Vamos lá. Aí, agora foi de novo, ó. Aqui, ó. Então eu tenho, digamos, aqui o planeta Terra e a minha cabeça, o Sol. Translação é o movimento, né, que o planeta faz em volta do Sol, tá? E esse movimento, então, chama-se translação. Ele vai estar completo ao final de 365 dias e 6 horas. E é muito importante para a gente entender o nosso próximo passo. Deixa eu diminuir minha carinha aqui de novo. Espera aí. A minha carinha eu preciso diminuir um pouco para vocês não ficarem cansados de ver a minha cara. Mas o que está mudando ali é outra coisa. Vamos lá. Foi. Deixa eu puxar aqui. Vocês vão observando a minha cara. Aê, agora foi. Ó. Foi até para baixo. Vou ficar aqui nesse canto aqui agora. Mudei, vim para cá. Tá? Vamos lá. Aí nós temos o que nós chamamos de ano bissexto. E aqui é interessante, ó, por que ano bissexto? Cada movimento, tá, cada de translação da Terra em volta do Sol, são 365 dias e 6 horas. Ao final de 4 anos, essas 6 horas que sobram por cada ano vai fechar 24 horas e por isso vem um dia a mais. Então, cada volta que o planeta dá em torno do Sol é de 365 dias e 6 horas. Mais um ano, 365 dias e 6 horas. Mais um ano, 365 dias e 6 horas. Logo, no quarto ano vem 365 dias e mais 6 horas, fechando as 24 horas. Por isso, o ano bissexto tem um dia a mais. De boa, suave, tranquilo, né? E aí, seguinte, vamos entender então sobre as estações do ano, né? Essas estações do ano, e eu vou falar para vocês principalmente disso aqui, tá? Ou melhor, eu tenho esses dois pontos aqui. Primeiro, solstício, tá? Solstício é quando eu tenho a maior diferença de iluminação em um hemisfério do que no outro. Por exemplo, ó, confere que nessa imagem eu tenho a linha do Equador aqui, ó. Essa linha do Equador aqui, né? Então, no momento da translação da Terra lá, da translação da Terra no Sol, tem um momento onde a Terra vai estar posicionada de modo onde ela vai receber uma grande incidência. Olha aqui ó, a quantidade de raios solares que eu tenho no hemisfério sul para a quantidade de raios solares que eu tenho no hemisfério norte. Tá? Então eu chamo isso de solstício, né? Nesse caso aqui, esse solstício está dando início de verão no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério norte. Da mesma maneira, né, em outra época do ano, e aí lá em junho, eu tenho o solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte. Olha só, o Sol, uma incidência, aqui eu tenho a linha do Equador, e essa linha do Equador, então, enfim, separa o hemisfério norte e o hemisfério sul. E agora eu tenho o hemisfério norte com uma incidência muito maior de radiação solar, de iluminação, em comparação com o hemisfério sul. Então isso seria o solstício. Isto é o solstício, né? Quando eu tenho a maior diferença entre a incidência de raios solares nos hemisférios norte e no hemisfério sul. Tranquilo? Mas também eu tenho um outro termo chamado de equinócio, tá? Que é o momento, então eu tenho aqui o solstício de junho, né, que caracteriza o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. E eu tenho aqui o solstício de dezembro, que caracteriza o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Nesse meio tempo, eu tenho um equinócio, tá? Aqui comparando pela letra B e a letra D. Equinócio é o momento onde tanto o dia no hemisfério sul
e o dia no hemisfério norte vão ter exatamente a mesma quantidade de radiação solar, a mesma iluminação. Tá? O Sol vai estar iluminando os dois hemisférios de maneira igual, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o solstício de dezembro, começou o verão no hemisfério sul, os dias são mais longos no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Conforme vai passando, essa diferença vai se diminuindo até chegar a um equinócio, onde os dois hemisférios eles têm a mesma iluminação, tá? Passou o equinócio, então nesse caso aqui, em março, lá no hemisfério sul, como ele está perdendo a luz solar, né, vai perdendo em comparação ao hemisfério norte, do equinócio em diante, ele vai tendo menos. Né? Então até aqui, em dezembro, começou o verão, então de dezembro a março, os dias tem uma iluminação maior no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Chegou no equinócio de março, agora foi o momento de transição, onde começam os dias a serem um pouco mais longos, né, os dias serem um pouco mais maiores, é boa, né, a gente vai falar mais maiores, não, onde os dias começam a ter então uma intensidade maior de luz, os dias serem mais longos no hemisfério norte do que no hemisfério sul, então aqui começa a ter o outono, até chegar no pico dessa diferença, e o pico dessa diferença, né, seria um outro solstício, onde o hemisfério norte tem uma maior diferença de iluminação de radiação solar no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E aí volta de novo para mais um equinócio, depois um outro solstício. E assim que funcionam as estações do ano. Né? É interessante entender o seguinte também, ó, olha só. Aqui no solstício de junho, o Sol ele está iluminando muito mais, né, o Trópico de Câncer e a linha do Equador. No solstício de dezembro, o Sol está iluminando muito mais o Trópico de Capricórnio, aqui, né, ao sul, e a linha do Equador. Tá? Então essas regiões são as regiões mais iluminadas. E nos equinócios, a linha do Equador é que está recebendo uma maior iluminação. Então eu posso voltar aqui, ó, nessa imagenzita bonita que eu tenho aqui, e aí a gente consegue entender a questão das zonas quentes, né, ou zona intertropical. Significa que essas zonas aqui, não sei se vocês já perceberam, mas se vocês olharem lá no Rio Grande do Norte, né, que está muito próximo à linha do Equador, no Rio Grande do Norte, na Bahia, né, são zonas intertropicais e são zonas que, seguinte, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, o pessoal tá na praia. Tá até na praia, não importa a época, eles estão na praia. Por que isso acontece? Porque eles estão exatamente, acompanhem o mouse aqui, né, se for pensar aqui o Brasil, ó, eles estão exatamente na zona intertropical, uma zona quente, né, ou na linha do Equador. Então essas regiões aqui não sentem tanta diferença nas estações do ano. O que pode acontecer é ser um pouco mais chuvoso, um pouco mais seco, mas não sentem tanta diferença assim. Já nas regiões, né, como a Europa aqui em cima, ó, a zona temperada do norte, né, está se afastando ainda mais ao norte do Trópico de Câncer, ou no Rio Grande do Sul, que estaria mais abaixo, mais ao sul, abaixo não, está um pouco mais ao sul do que o Trópico de Capricórnio, já é uma zona temperada. Então, quanto mais afastado eu vou ficando da linha do Equador, mais eu vou sentindo a diferença das estações. Quanto mais próximo eu estou da linha do Equador, menos eu sinto a diferença das estações. Porque quanto mais próximo da linha do Equador, mais está sendo iluminado. Né? Então, pensa bem, chega lá no inverno, no verão, no hemisfério sul, no verão do hemisfério sul, a iluminação está entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Ó, a linha do Equador está sendo iluminada. Verão no hemisfério norte, a radiação solar, a iluminação solar ali, ela está principalmente batendo forte ali sobre a linha do Equador e o Trópico de Câncer. Então a linha do Equador está sempre sendo intensamente iluminada. Então vai ser sempre uma zona quente. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo o próximo passo, nós vamos, depois das estações do ano, muito importante, gurizada, vocês darem uma acompanhada nesses vídeos que estão nos links para vocês, para que consigam entender um pouco mais, né, em vídeo sobre isso que a gente está conversando aqui. Tá? Mas o que a gente falou, isso aqui, sendo um pouco mais, né, como uma animação, ajuda vocês a entender melhor. Próximo passo, a Lua. Ah, a Lua, que bonita, a Lua. Bom, enfim,
vamos entender como funciona a Lua, as fases da Lua. E é interessante o seguinte, a gente pode entender da Lua algumas coisas bem legais. Olha só, a Lua ela tem um movimento de rotação também. No seu próprio eixo, a própria Lua no seu próprio eixo está sempre no movimento de rotação, assim como a Terra no seu próprio eixo, a Lua também no próprio eixo tem seu movimento de rotação que dura 27 dias. Também a Lua tem um movimento chamado de translação. O que seria a translação da Lua? Enquanto nós, nosso planeta ama o Sol e está fazendo um movimento de translação em volta do Sol, a Lua ela está fazendo um movimento de translação na Terra. É mais ou menos o seguinte, é como se fosse uma friend zone. Pensa o seguinte, agora fica legal, tipo uma friend zone. A Terra ama o Sol e fica em volta do Sol, translação do Sol, ela e o Sol, ela e o Sol. E a Lua fica em volta da Terra, fazendo um movimento em volta da Terra, está na friend zone da Terra, eu diria assim, porque a Terra só quer saber de fazer translação no Sol e a Lua só quer saber de fazer translação no planeta Terra, Já diria Marília Mendonça, aquela música, que todo mundo vai sofrer e tal, e eu até esqueci como é que é a música agora, Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai ter, todo mundo não é assim que eu diria? Então, é mais ou menos assim. O planeta Terra faz a translação no Sistema Solar. Faz parte do Sistema Solar, desculpa. O planeta Terra faz a translação no Sol. E a Lua faz a translação no planeta Terra. Beleza? Então tá. Vamos lá. Seguindo aqui, então eu tenho as fases da Lua. Olha só, gurizada. A Lua não tem luz própria. Quem olha pra Lua... Tem uma música que fala assim... A Lua iluminando o Sol. A Lua não ilumina nada. A Lua ela é iluminada pelo Sol. É tipo assim, imagina, tu tá num escuro, num breu, numa sala escura, tu não enxerga absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. E aí tu tem uma lanterna contigo, e a lanterna tá apagada. Aí daqui a pouquinho tu liga a lanterna e tu enxerga alguém. Daí tu fala, olha, essa pessoa está me iluminando. Não, é a lanterna que está iluminando essa pessoa, E essa lanterna que ilumina essa pessoa faz com que tu consiga enxergar a pessoa. Então a gente só enxerga a Lua por quê? Porque o Sol está iluminando a Lua, Essa é que é a ideia. Bueno, aí eu tenho aqui as fases da Lua, E essas fases da Lua, a Lua nova... Opa, caiu aqui. Eu tenho aqui as fases da Lua, A Lua nova, mas eu quero que vocês entendam a partir, a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante, As fases da Lua aqui, um calendário bonitinho, do calendário lunar desse ano. Então vocês podem olhar o Sol e olhar esse calendário bonito que está aí na frente de vocês para poderem conferir sobre, como é que está a Lua no céu. E é importante, aqui que eu quero, para mim, esse é o ponto. Aqui é que está, aí está. Beleza, olha só. Pensa o seguinte, tá noite. O Sol está aqui. Vocês estão vendo o Sol? Aqui seria o Sol iluminando a Terra. E aqui, a noite, bonitinha, E aqui estamos nós. E aqui, o quanto que a gente consegue enxergar da Lua. Então, pensa o seguinte, Olha só. O Sol está aqui iluminando a Lua por inteiro, eu enxergo ela completamente na noite. Vamos ver aqui melhor, vamos fazer o seguinte. Eita, lá foi eu mexer errado aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui minha carinha. Aqui, não era isso, eu quero aumentar minha cara. Olha só. Presta atenção no seguinte. Digamos que eu tenho o Sol aqui. Aqui, o Sol está aqui nas minhas costas, vocês estão vendo? O Sol iluminando aqui a minha nuca. A minha cabeça agora é o planeta Terra e o planeta Terra é a Lua. Olha só, nesse momento aqui, deixa eu botar para cá para vocês olharem minha cara, eu consigo enxergar, eu estou aqui dentro, eu sou os meus olhos, eu estou no planeta Terra e durante a noite. Aqui está a Lua e o Sol está atrás de mim. Se a Lua está nessa posição aqui,
o Sol está iluminando ela por completo. Então seria o momento onde eu enxergo a Lua do tamanho completo dela, a Lua cheia. Nossa, a Lua cheia, nossa, como eu enxergo a Lua agora de verdade, tá? Agora é o seguinte, ali o Sol, o Sol, só que a Lua faz um movimento de translação na Terra. Chega um momento, quando a Lua está mais ou menos, enfim, em qualquer momento da translação, eu não vou, o meu Sol, ou o nosso Sol, né, não estará iluminando a Lua por completo, né? A luz, ela vai estar pegando mais ou menos essa parte da Lua, tá? Então eu quero que vocês percebam que é o seguinte, durante o movimento de translação da Lua ao redor da Terra, ela vai estar sendo iluminada de determinada forma pelo planeta, né? Deixa eu voltar aqui a carinha para vocês olharem o GIF ali. Eu sempre erro isso, gurizada. Vamos lá. Tá aqui, bonitinho. Tá, agora a minha cara tem que diminuir porque vocês não querem mais ver a minha cara. Eu estou sabendo. Tá, então temos aqui a minha cara bonita. Pelo menos é o que minha mamãe diz. Deixa eu dar uma... caramba. Enquanto isso, vocês vão olhando o GIF aí, gurizada. Aí, olha só. Então, aqui na noite, no planeta, e aqui a Lua, conforme ela vai sendo iluminada. E o quanto que nós conseguimos enxergar dessa Lua. Tá? Obviamente, olha só. Quando eu tenho, então, aqui a Lua cheia, a Lua vai ficando Lua minguante. Então, eu vou começando a enxergar quase nada dela, até que eu vou parando de enxergar a Lua. Olha só. Só um pedacinho. E aqui eu tenho a Lua nova. Né? A Lua nova, digamos que ela está sempre... Tanto que tem dias que vocês olham para o céu durante o dia. Opa. Por que quando a gente olha para o céu durante o dia, a gente enxerga a Lua? Às vezes a gente consegue enxergar a Lua. Porque nesse movimento de translação, né, a Lua pode estar de modo em que a gente consiga enxergá-la do dia. Né? A gente fala... o meu amor tá para você, assim como o sol tá pro dia e a lua tá pra noite. Bom, eu quero dizer que seu amor tá um pouco enganado, então, porque nós temos lua no céu durante o dia também, tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Um pouco mais difícil explicar assim à distância, mas esse GIF ficou bem legal, acho que vocês conseguem compreender. E se não ficou legal, aí nós temos outra estratégia também, tá? Que é esse videozinho bem bonito que explica sobre as fases da Lua, tá? Então, pô, não entendi o senhor explicando, não entendi olhando ali. O que eu faço agora? Olha o videozinho das fases da Lua. Mesmo assim não entendi? Manda um recado que a gente ajuda a responder, tá? Como que funciona o eclipse? Tá? O eclipse, ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu passar para cá. Quando eu tenho um alinhamento, né, então está o Sol iluminando o planeta Terra, e no movimento de translação da Lua, ela acaba se alinhando com o Sol. Né? Então, e fazendo então com que nos dá a ilusão de que ela tapa o Sol, né? Enfim, mas não é que ela está lá cobrindo o Sol. Mas ela acaba, então está o Sol me iluminando, está lá ó, o Sol iluminando o professor, bonito, deixa eu voltar aqui para vocês olharem aqui que legal. Está o Sol me iluminando, minha cara aqui, ó, eu sou o planeta Terra, e aí vem a Lua, de modo que, no movimento de translação, a Lua para, e aí eu, Marcelo, não recebo mais essa iluminação em determinado ponto da minha cara, né? E aí ela passa de novo, enfim. Então, eu tenho um eclipse solar, eu tenho, né, a Lua passa pela iluminação do Sol, deixando, então, com que em determinado momento... Eita, ó o mouse aqui. Então, em determinado momento, eu não enxergo o Sol durante o dia, mesmo que ele esteja lá. Por que eu não enxergo? Porque a Lua vai estar cobrindo o... Né? E claro que esse movimento ele não é um movimento que demora dias, enfim, é um movimento rápido. Em determinado momento do dia, então ela passa e fazendo com que eu, lá do planeta Terra, não enxergue o Sol que está aqui e me iluminando, porque vai passar... E aí eu tenho o eclipse da Lua. Desculpa, eclipse solar, tá? O eclipse da Lua é o seguinte. Vamos lá, eclipse da Lua. Ele se dá da seguinte maneira. Quando o Sol ilumina a Terra. Nossa, mas isso acontece sempre. Acontece. Mas a questão é,
a Lua está em constante translação no planeta Terra, tá? Como está escrito aqui, a órbita lunar está fazendo, né, a sua translação. Chega um momento onde o Sol ilumina a Terra e gera uma sombra. E aí a Lua passa por detrás dessa sombra. E aí a gente não enxerga nada da Lua, tá? Isso então seria o eclipse lunar. E olha que legal. O que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o seguinte. No dia 5 de junho, eu consigo ter um eclipse lunar para enxergar. E no dia 21 de junho, eu vou ter um eclipse solar. Claro que dependendo da parte do planeta que a gente está, para conseguir enxergar. Tá? Beleza, tranquilo, rapidinho. E aqui é muito legal, olha só, eclipse solar será visível de forma parcial no Brasil. Saiba como será. Claro que isso aqui já foi, né? Foi no dia 2 de julho de 2019. Então isso já foi. Mas é muito legal que aqui eu tenho alguns vídeos mostrando o eclipse, como aconteceu, né, em diferentes regiões do planeta. E vocês vão conseguir entender também como, né, por que em algum lugar eu consigo enxergar todo, outro lugar eu não enxergo tanto. Claro que, como eu falei para vocês, aqui no eclipse solar, ó, por exemplo, esse alinhamento é só uma determinada parte que vai enxergar total. Outra parte do planeta enxerga parcial, outra parte nem enxerga. Tá? E tudo depende da nossa posição. Temos aqui, pá, esse vídeo é muito legal. É muito legal. Para mim, o melhor vídeo é esse aqui. É o eclipse solar visto do espaço. Os caras botam um balão com uma GoPro e sobem ele até para fora do planeta Terra para conseguir enxergar o eclipse lá de cima. É muito legal, tá? Então, para que vocês possam ver e, enfim, se deliciar um pouco com isso. Constelações, olha só. Sobre as constelações, deixa eu voltar. Constelações, vamos para cá então. Constelações, então, eu tenho aqui, eu botei alguns conceitos, tá? Ela é a divisão de uma esfera celeste, geometricamente, com 88 regiões ou partes. De maneira que, olhando para o céu de dentro de uma esfera celeste, qualquer objeto celeste que estiver na região de uma constelação, além das estrelas da mesma, é considerado parte da constelação. Esse objeto pode não ter qualquer tipo de ligação astrofísica com outros pertencentes à constelação. Vamos lá. O que isso quer dizer? Que eu estou lá da Terra e olhei para o céu. Pá, estou olhando para o céu. De noite, tá? Porque de dia tem nuvens e o sol, então a gente não consegue enxergar. Mas só à noite, um dia limpo, lindo, eu estou olhando para o céu. E aí, de boaça, tranquilo. E aí eu consigo perceber que determinadas, né, partes das estrelas, enfim, de porção do céu, ela se repete. E, pá, que legal. Em determinada época do ano eu tenho aquela parte, aquela porção do céu ali, daquelas estrelas, em determinado ponto. Ah, não, mas em determinada época do ano eu tenho naquele ponto, eu tenho nesse ponto, eu tenho naquele. E aí a gente consegue entender o seguinte. Com as constelações, né, antigamente, os astrônomos usavam as constelações para se guiar, né, para conseguir se guiar em grandes embarcações, né, para conseguir se guiar para fazer algumas expedições. Então eles olhavam para o céu. O céu era o grande mapa deles. Né? Hoje em dia, quando a gente vai falar de alguma coisa de constelação, eu quero me identificar, olha só, planeta tal, ele está presente na constelação tal. Na constelação, olha só, tem um asteroide, ele está passando próximo à constelação, então ele é próximo a tal constelação. Eu consigo ver como se fosse um mapa. Então, olhando para o céu, identificando aquela constelação, eu consigo então entender melhor sobre ele, né? Sobre um mapa do céu, alguns eventos astronômicos, e eu vou indicar de acordo com onde está. Peraí que me atrapalhei, porque a Noia, vem cá, Noia. Ó, a Noia, vem cá, Noia. Tá aqui no meu pé, mordendo e chorando. Ó, a Noia está aqui. Então, voltando, eu consigo me guiar olhando para o céu através dessas constelações, tá? Não quer dizer, né, que essa constelação, esse grupo de estrelas que me caracterizam, me trazem a ideia de ter alguma imagem, enfim, seja
alguma pessoa, algum ser mitológico, né? Antigamente o pessoal olhava para o céu, é que nem quando a gente olha para as nuvens e olha a nuvem tal, olha só, aquela nuvem parece uma flor, aquela nuvem parece a Noia, aquela nuvem parece o professor Marcelo. Quando eu olho para a nuvem e uso a minha imaginação, foi o que fizeram os astrônomos de antigamente, né? Olharam para a Lua, para as constelações e acabavam vendo que elas tinham, né, ligavam os pontinhos e olha, esse pontinho aqui dá determinado, lembra tal ser da mitologia, ou tal pessoa, ou tal animal. Nessa constelação que eu tenho aqui, que vocês conseguem observar, é a constelação do Cruzeiro do Sul. Nessa constelação, em todas as outras constelações, é legal a gente prestar atenção no seguinte: os objetos, né, os componentes daquela constelação não estão linearmente um do ladinho do outro, né? Eles podem estar anos-luz de distância, não só podem, eles estão anos-luz de distância um do outro, né? Mas como nós aqui onde a gente está, a gente não tem uma visão 3D, quando a gente consegue perceber a profundidade deles. A gente tem uma visão 2D, a gente enxerga somente como se fosse num papel branco, né? A noção de profundidade a gente não consegue ter nesse momento, tá? Tranquilos? Aqui então o nome de algumas das 88 constelações que nós temos, né, quando mapeia o céu. 88 constelações. O nome de alguma delas aí, né, do latim e em português, para termos de curiosidade. Nós temos as constelações dos zodíacos, aquelas que, né, que muitas pessoas confundem com os signos. E tem uma relação, em determinado momento houve uma divergência, né, e aí se dividiu a astrologia com os signos do zodíaco e a astronomia com as constelações do zodíaco. E é interessante ver o seguinte: não são 12 constelações. Noia, eu vou pedir para que tu desça. Ó, Noia dá tchau. Noia, deu tchau para eles aí. Valeu, vou pedir para tu descer. Olha só. Então, preste atenção no seguinte, acompanhe aqui o meu mouse. Eu tenho não só 12 constelações, e sim 13, pois eu tenho aqui agora, ó, o Filcus, ou o Serpentário. Interessante que eu, por exemplo, né, se eu fosse misturar as coisas aqui, vamos lá. Deixa eu voltar, vamos lá. Voltando. Dentre a astronomia, isso não muda absolutamente nada em questões de signo e tudo mais, porque signo não é algo cientificamente... não é algo científico. Não é algo científico. Astrologia não é científico. Astronomia é científico. Tá? Então, assim, mas o que significa esses dias aqui? Vamos perguntar, tá, senhor, mas o que tem a ver Capricórnio? Tu disse que é diferente. Mas então por que Capricórnio está lá do dia 20 de janeiro a 16 de fevereiro? Quer dizer o seguinte, meu querido, que aqui está o planeta Terra e aqui está o Sol. Conforme vai tendo a translação do planeta Terra e olhando para o Sol, ó, tipo assim, conforme, não sei porque que deu aqui, travou, vamos lá, conforme o planeta vai fazendo a sua translação ao redor do Sol, ele vai passando por algumas constelações. O que isso quer dizer? Quer dizer, se tu olhar para o céu em determinado momento do ano, tu vai enxergar muito bem a constelação de Capricórnio. Em determinado momento do ano, muito bem a Sagitário, o Filcus, Escorpião, Libra, obviamente, e o Sol atrás do Sol. Então, digamos, se o planeta Terra está lá passando por Capricórnio, fazendo uma linha reta, ele estaria com o Sol em Câncer. Então, por isso que, né, na astrologia agora fala, ó, tu nasceu lá, tu é Escorpião, mas tu tem o Sol em Peixes e a Lua em Aquário, né? Exatamente por causa disso, porque a Terra, no momento que ela está fazendo sua translação, ela está passando por algum tipo, né, algum dos vários, né, mas olhando para o céu eu consigo identificar alguma constelação em determinado momento do ano em que a Terra está passando, em que predomina aquela constelação. Ao olhar, né, para o Sol, obviamente eu não enxergo, mas atrás do Sol, como mostra aqui, também, né, eu vou dizer então que o Sol está em tal constelação, porque de acordo com a minha translação, eu olho para o Sol e atrás do Sol eu teria outra constelação.
Mesma coisa a Lua. Eu olhei para o céu, a Lua está posicionada aqui. Aí eu faço uma linha reta e a Lua vai estar em tal constelação. Tá? E assim eu consigo mapear o céu e identificar em qual constelação está cada planeta, ou enfim, componente astronômico que eu esteja observando. Por isso que eu tenho essas datas aqui. Né? A Terra está em Capricórnio de 20 de janeiro a 16 de fevereiro. Por exemplo, agora, essa aula que a gente está fazendo em abril. Cadê abril? Abril, aqui, 19 de abril. Ó, nesse momento, a Terra está em Peixes. Tá? Se a Terra está em Peixes, vamos lá. Se a Terra está em Peixes, aqui eu faço uma linha reta pelo Sol. Eu posso dizer que o Sol está entre Escorpião e Libra. Vai depender do dia ali, que só olhando para o céu e fazendo alguma pesquisa exatamente para ver aquele dia. Mas, basicamente, se está em Peixes, vai estar entre Escorpião e Libra ao Sol. Tá? Então, assim que é feito um mapeamento dos astros, né, de acordo com as constelações. Eu, por exemplo, sou do dia 9 de novembro. 9 de novembro, até então, pela astrologia, que não é científico, diz, olha, Marcelo, tu é escorpião. Tu é escorpião. A astrologia diz que o Marcelo é escorpião. Mas a astronomia, olha só, na astronomia eu sou Libra. O que isso muda na minha vida, no meu sentimento, do jeito de eu ser? Absolutamente nada. Tá? Para a astrologia, pode ser que mude. Mas a astrologia é algo que não é científico, beleza? Sei que pode parecer um pouco confuso, e até eu me atrapalhei um pouquinho na hora de falar aqui, porque deu uma travada e eu também acabei me atrapalhando aqui um pouco em determinado momento, mas básico, então, é que na astronomia eu tenho 13 cavaleiros do zodíaco. Não são os cavaleiros. Eu tenho 13 constelações dos zodíacos. Né? Essa nova que surgiu, então, é o Serpentário. Tá? E aí, como que eu consigo determinar em qual constelação que a Terra está, como eu consigo determinar em qual constelação o Sol está, em qual constelação a Lua está, ou em qualquer planeta que eu queira, ou qualquer componente da astronômico que eu queira identificar. Enfim, eu posso determinar ele de acordo com a sua constelação, que eu quero indicar, né? Olha só, está presente na constelação tal, e aí eu consigo mapear o meu Sol. Para entender e enxergar um pouco melhor, eu tenho dois vídeos bem legais, tá? ABC da Astronomia e o Astrolab, que mostram um pouquinho algumas constelações e explicam um pouco sobre elas. E para finalizar, eu tenho um vídeo mostrando aqui do Nerdologia a diferença de astronomia para astrologia. O título do vídeo é Como Funciona a Astrologia, tá? Mas, em si, ele está explicando sobre algumas diferenças básicas de astronomia e astrologia. É bem interessante, tá? Vocês verem todos os vídeos e tudo que é colocado nessas apresentações é importante para que vocês vejam e consigam compreender aquilo que eu, professor aqui, um pouco atrapalhado com a tecnologia, não consigo explicar para vocês, tá? Então, olhem com atenção, verifiquem e depois me deem um toque, chamem ele no privado, né, ou lá no Instagram, Opa, ali, até me atrapalhei. Lá no Instagram, @prof.marcelula, e a gente vai conversando. @prof.marcelula, e a gente vai tirando as nossas dúvidas, tá? Valeu, gurizada. Muito obrigado. Tamo junto. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar que a gente conversa direitinho, tá? Eu acho que eu fiquei atrapalhando ali vocês naquela última parte ali, então eu vou voltar um pouquinho, que eu acho que eu fiquei em cima aqui, fiquei bem em cima, agora eu vou conseguir entender melhor, ó, agora sim, tá? Bom, arrumava agora sim as datas e os dias de cada constelação do zodíaco, e aí vocês conseguem visualizar bem essas imagens. Valeu, foi um prazer, bye bye, muito obrigado, até mais, foi um prazer, tchau, tchau.